eu queria começar com esse ponto número 1 nessa manhã. Como que Deus, sendo Deus, divino, poderoso, grande, do jeito que Ele é, e que por definição diz invisível, quando Ele fala invisível, invisível para nós. Em vários lugares você vê isso. João fala, ninguém viu a Deus. Timóteo, quando escreve, ele diz assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Então, como esse Deus invisível vai se mostrar para você? Como Ele vai fazer isso? Como Ele vai dizer para ti que Ele existe, se Ele é invisível? Ainda mais nós, que estamos cegados do nosso entendimento pelo pecado. Então, como Deus se revela à humanidade? Ele precisa entrar no nosso mundo. Ok? Ele precisa invadir o nosso mundo. E fazer coisas nesse mundo que nós vamos dizer, isso aqui nós não temos condições de fazer, isso aqui tem o dedo de Deus. E aí você começa a dizer, opa, tem alguém maior do que só nós nesse mundo. Então, o que aconteceu quando a sarça começou a arder, queimar? Isso não era problema, isso é um fenômeno do deserto. Pega fogo, muito calor. O problema daquela sarça, ela que estava ardendo e ela não se consumia. Esse era o problema. Que ela ardia e não se consumia. Ou seja, quando algo pega fogo e continua inteiro, o ser humano diz assim, está ferindo uma lei natural, deve ter algo supremo nesse lugar. Essa é a maneira como Deus se mostra para o ser humano. Ele faz coisas sobrenaturais. Quando Deus chamou Moisés e disse, Moisés, eu vou mostrar para o Egito que existe Deus. Como ele vai fazer isso? Deixa sair o meu povo. Então, olha só. Deixa sair o meu povo para que ele me adore. O que Faraó disse? Que povo, que adore, que Deus. Que Deus. Amém. Os deuses são os deuses do Egito, que a gente manipula e faz o que a gente quer. Amém. Deus é isso. É Deus que eu controlo. E aí Deus diz assim, e Moisés, eu vou fazer algumas coisas que eu vou julgar os deuses do Egito e vou mostrar que só existe um Deus. Então, olha o coração de Deus. Ele foi se revelar. Por que era importante ele não só tirar o povo do Egito? Porque Deus tem algo a fazer. Ele quer mostrar para nós que Deus existe. Então, olha o que ele fez. Ele começou a fazer coisas no Egito e os mágicos, os magos, os feiticeiros, os bruxos, os príncipes, as potestades, o reino desse mundo tentou fazer igual. Então, na primeira praga, segunda praga, que Deus é esse? Nós fazemos igual. Tá? 1, 2, 3. Chega uma hora que Deus diz assim, agora vai esquentando o caldeirão. Faz isso, Moisés. E aí, eles tentaram e não conseguiram. E aí, o que os conselheiros de Faraó disseram? Ô Faraó, é melhor baixar a bola, porque isso aí deve ter o dedo de Deus. Não sei de quem é, mas tem algo que nós não conseguimos lidar. O que é isso? Deus está mostrando no nosso mundo, eles precisaram sentir na carne. Porque senão fica... Deus existe, Ele é o único Deus. Ele precisa vir para nós. Como é que você vai acreditar que Deus existe se Ele está lá no espaço e Ele nunca visita essa terra? Não sei se Ele existe. É exatamente porque Ele veio aqui à terra e começou a mostrar através de coisas que o homem chegou à conclusão, na marra, e diz assim, segurada aí, né?
Babilônia. Três amigos de Daniel entram numa fornalha, não queima. O temor de Deus baixa no reino todo. Por quê? Porque alguém entrou dentro do fogo. Fogo, lei natural, nosso mundo. Quem vai no fogo, queima. Esse não queimou, só pode ter Deus. O homem se volta para Deus quando ele enxerga coisas, fenômenos, intervenções nesse mundo que você não pode explicar. Mas que você precisa ver. Aqueles homens precisavam ver o rei e todo o governo e toda a história precisou ver aqueles homens entrando na fornalha e não se queimando. Ou seja, alguém precisa entrar e crer em Deus ao ponto de fazer o que Deus... E vir um mensageiro de Deus. Porque agora é o seguinte, Deus não pode usar um boneco, né? Precisa eu, né? Sadraque, Mesaque e Abednego entram em cena, fogo queima. Não queimou as vestes, não tinha cheiro nem nada. Só queimou o que amarrava eles. E apareceu mais um junto ali. O que é isso? Ao longo da história, Deus começa a se revelar para o homem. Fazendo essas coisas. A sarça, o mar se abre. Pragas. Dilúvio. O que é isso? O homem que estava longe de Deus, que não enxergava Deus, começou a ver assim, restaurou, a Bíblia fala, restaurou o temor, restaurou o culto a Deus. Ele restaurou, a Bíblia fala que depois daqueles eventos, a partir ele começou-se a invocar a Deus de novo. Porque antes é o seguinte, Deus não existe. Então olha o que acontece, através de manifestações poderosas de Deus invadindo o nosso mundo, onde nós não conseguimos explicar. Deus está se revelando ao homem e está gerando no coração do homem algumas coisas. Temor, tipo assim, tem alguém maior. Amém? Tem alguém maior. Tem alguém maior. Essa é uma das bases da nossa fé. Tem alguém maior. Não se acha, tem alguém maior nesse mundo. Amém? Nós não podemos achar o orgulho é aquela pessoa que diz assim, estou pouco ligando para Deus, eu faço o que eu quero. Não. Tem alguém maior. Então, passou-se a invocar a Deus, passou-se a considerar no meio da humanidade que existe alguém superior. E na hora do aperto a gente clama. Vamos ver. Amém? Quantas pessoas dizem assim, na hora do aperto, clama a Deus. Deus, vem cá, me ajuda. Você pode ser ateu, pode ser qualquer coisa, qualquer religião, mundo. Mas na hora do aperto, tem algo dentro de nós que diz, Deus me ajuda. Por quê? Porque você quer, lá dentro de nós existe um vazio que diz assim, esse mundo é finito e em alguns momentos da nossa vida eu não sei o que fazer. A única coisa que me sobra, se existe Deus, me ajuda. Ou seja, da onde essa pessoa tirou? Porque ela ouviu falar, ela não sabe se acredita ou não, mas ela ouviu falar. Que Deus fez isso com a vizinha dela, quando ela estava mal, ela clamou e fez, e você começa a ter o conceito de Deus, então eu vou clamar também. Então o que Deus começa a fazer no ser humano? Restaura a realidade de que existe um Deus, que Ele é superior, eles começam a invocar e começam a ter temor de Deus, porque o que acontece? O povo de Israel começa a ver o que aconteceu, os egípcios ficaram assim, manda embora essa turma, porque não vai sobrar nada de nós, esse Deus é sério, esse Deus é brabo, esse Deus vem e destrói todas as coisas, some. E aí as vizinhas dizem, toma, leva, eu não tenho nada a ver com isso, isso aí que o faraó está fazendo, eu gosto muito de ti, então pega aqui, leva ouro, prata, tudo, e eles vão embora, some daqui, mas vai, Deus te abençoe. Né? E aí, você vê o evento do... Por que eles tinham que passar pelo meio do mar? Porque Deus estava se revelando como Deus. Ele tem poder para abrir o mar, Ele tem poder para dar comida, Ele tem poder para fazer isso. O conceito de Deus começa a entrar de novo no coração do homem.
o conceito do sobrenatural, o conceito de um mundo além, superior ao nosso mundo, limitado, hostil e decadente. E aí Deus diz uma coisa: Moisés, pega esse povo agora, e eu vou tirar vocês desse lugar com grandes sinais de prodígios e maravilhas. Vocês vão ver que existe Deus. O mundo vai saber, vocês também precisam saber. E aí ele diz assim: vamos agora, vocês me encontrem no monte. No monte. E aí o que aconteceu? Moisés, 3 dias santifica o povo, porque eu vou descer. O que isso significa? Deus vai invadir o nosso mundo. E vai se revelar. O que? Trovões, trombeta, fogo, clangor de trombeta. Era um terremoto, tudo tremeu. Eles não viram a Deus, eles viram manifestações de Deus. E o povo dizia assim, aterrado. Amém. Uma das primeiras coisas que tem que ser restaurada no coração do ser humano é temor de Deus. Reverência. Rendição. Opa, eu achei que eu era o cara. Não. Vem um maior do que eu. Amém? E aí vem aquele... Não era Deus. Deus não estava... Vamos dizer, Deus se manifestou naquela forma, fazendo coisas que causou terror no coração do homem, dizendo, existe um Deus no céu. E aí lá de cima, santifica esse povo, e eu vou dar ordens agora. Tirei vocês de lá, e eu vou ser o Deus de vocês agora. E ele escreve, a Bíblia fala que ele desce com uma tábua, com o dedo de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos, Moisés desce com 2 tábuas de pedra, onde o sobrenatural, o divino, entrou no natural, escreveu e diz assim, essas aqui são as tábuas da aliança. Amém. Amém. Deus se revelando o poder, a grandeza e o que ele pensa. Honra, não mata. Amém, que coisa estranha. Ele escolhendo se manifestar na terra. Por que Israel? Por que Abraão? Ele está escolhendo, porque ele é Deus. Ele escolheu, ele tem um objetivo. Ele quer se mostrar para o homem. Então você pega as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Pensa bem, meu irmão. Deus invadiu a terra. Ou seja, como é que você sabe? Olha só. Como é que você sabe que Deus diz não matarás? Moisés podia ter chegado lá em cima, pensado qualquer coisa e ter sido com uma teoria. Ele podia ser tão espiritual e inventar qualquer coisa. E Deus materializou para nós dizer assim, esse aqui tem o dedo de Deus. Mas a tábua é natural. A voz de Deus é espiritual. E ele escolheu se manifestar no natural para provar o espiritual. E nós estamos invertendo, dizendo assim, se fosse espiritual, se fosse nós aceitaríamos. Mas ele botou o dedo, isso aqui é carnal, é legalismo, é lei. Esse é o coração de Deus expressado no natural. E aí nós vamos andando. Amém. Cova dos leões. Amém. Maná. E aí, então, o que são isso? São essas coisas. Ao longo de toda a história, nós vemos Deus se revelando ao homem. O homem gera no coração do homem o que? Temor de Deus de novo, restaura o temor, ele invoca a esperança volta, que quando as coisas desse mundo terminarem e forem limitadas, a gente tem a chance de ainda ter Deus. E Deus ainda se revela para Moisés, qual é o nome? Passou Deus diante de Moisés e revelou o seu nome. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade por 1000 gerações, ainda que não inocenta o culpado. As misericórdias do Senhor. E ele começa a revelar no tratamento com o povo que ele é Deus misericordioso
justo, fiel, verdadeiro. O que é isso senão Deus, no trato do dia a dia, mostrando quem Ele é? Porque se nós não encostássemos a mão naquilo ali, e Deus deu a instrução para Moisés, constrói uma arca e põe as tábuas da aliança ali dentro. Olha o que Deus fez. Pega as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, e guarda dentro da arca. Pega o que? Maná e guarda. Pega o ramo de Arão, que floresceu milagrosamente, que mostrou, eu escolhi Arão. Então o que acontece? Por que Arão e por que não os irmãos Corá? Porque Deus escolheu. Ele é Deus. Então olha o que acontece, olha só o que acontece. Nós estamos vendo um ente superior invadindo nessa terra, revelando o seu poder, mas revelando o seu plano, e que ele pensa, e ele tem desejos, e ele tem escolhas, e ele escolheu. Por que não? Porque eu escolhi. E como é que é a prova que ele escolheu? Porque a vara e o ramo de Arão floresceu no outro dia. E aí o que acontece? Qual é a dúvida que vocês têm quem é que Deus escolheu? Cada um pode escolher o que quiser, mas o fenômeno sobrenatural que tem Deus no meio aponta que Arão é o escolhido. Então, e aí o que acontece? Tem a revolta toda e a terra se abre e traga. Então, eu creio que está bem claro o que Deus pensa. Amém? O que é isso? Deus revelando para nós quem Ele é, sua grandeza, o plano que Ele tem e a severidade que é desobedecer. E após Ele se revelar, você dizer assim, mesmo assim, eu estou vendo na minha frente, mas eu não quero saber, eu aqui. E aí Deus diz, Deus pune, julga. Então, o que nós estamos vendo ao longo da história e a escritura que nós estamos lendo? Que existe um Deus. Amém? Existe um Deus. E que Ele tem uma vontade. É isso que nós estamos. Quando você começa desde Gênesis e lê todas as histórias, o que fica claro para vocês, para todos nós, é que existe um Deus e é que Ele tem uma vontade própria. Ele escolhe coisas. Ele chega e diz assim, Abraão, ele vai pinçar Abraão. Por que ele pinçou Abraão e não o Naor, não o... O Abraão, ele escolheu. Isso o que é? Mostra o poder de Deus de revelar a sua grandeza. Ele é todo poderoso, o alfa, o ômega, ele é criador do céu e da terra. Mas também mostra que ele escolhe. É uma prerrogativa de quem é Deus, é fazer o que quer. E ele escolheu Abraão. Por que Abraão? Porque ele quis. E por que eu tenho que respeitar Abraão? Porque Deus escolheu. Então você respeita Abraão. Você não está respeitando Abraão, você está respeitando Deus ao respeitar Abraão. Por que você precisa honrar os pais? Porque você está honrando Deus ao honrar os pais. Porque Deus diz para honrar os pais. Você percebe? Tudo tem a ver Deus por trás. Não é porque, mas esse pai não é perfeito, esse pai não é bom, ele não faz, não importa. É você que decide. Deus escolheu que houvesse honra, então honra os pais. Amém? Então olha o que acontece. Por que Abraão? Aí Abraão, Isaac e Jacó, aí você vê Isaac, Deus dirige para casar com a Rebeca, eles casam, mas eles não pode ter neném. A Rebeca, ora, pum. Deus ouve o clamor, 2 dentro do ventre, Esaú e Jacó. Aí um saiu da frente, outro vem atrás, são gêmeos, eles nasceram juntos. E Deus diz, lá em Romanos 9, os meninos ainda não tinham nascido e nem tinham provado, feito alguma coisa boa ou ruim. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Por que não? Porque Deus escolheu Jacó. Ele diz, eles não tinham nem feito,
escolhas, coisas boas, coisas ruins. Nem ainda tinha feito. Para que a eleição seja a eleição da graça e não das obras. É Deus que escolhe. Um dos conceitos fundamentais da nossa fé é que Deus faz o que Ele quer. Ele é Deus. Amém? Que às vezes fica amém. A gente precisa tirar um pouco o pó disso. Paulo, quando escreve para os judeus, ele diz, por que vocês estão questionando Deus? Deus escolheu fazer assim. Se vocês se arrependerem também, vocês que têm o direito, também vão ser enxertados. E aí ele fala alguma coisa. Acaso tem direito do vaso perguntar, ou do barro perguntar para o olheiro, por que tu me fez assim, ou por que tu escolheu aquilo, por que tu fez aquilo outro? Ele diz, ele é Deus. E é uma coisa simples que Paulo traz ao nosso pensamento, que faz parte da nossa fé em Deus. Ele, como Deus, escolhe. Amém? Lembra quando Jesus estava subindo ao céu? Jesus falou para João, João, faz assim, 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 assim. E disse para Pedro, ele disse que tipo de morte ele ia ter, que ele ia ser crucificado, taraná. E Pedro disse assim, tá aí João, o que ele vai acontecer com João? Ele falou assim, o que te importa? Se eu quero que ele fique até que eu venha, tu faz a tua parte. Se eu quero que ele fique, é minha prerrogativa. E aí você começa a ver que Deus quer coisas, Ele tem a vontade dEle, Ele tem o plano dEle. Então, ao longo da história, nós estamos vendo o seguinte, que existe Deus, que esse Deus é poderoso e que Ele tem uma vontade, Ele tem um plano. Que está se materializando, para a gente entender, Ele está se materializando no dedo dEle que escreve, na maneira como Ele escolhe, na maneira como alguém abre o chão. Por que abriu o chão? Para a gente aprender. O que aconteceu ali? É que Deus disse para fazer uma coisa e eles disseram que não iam fazer. E Deus castigou. Então tem certo e errado, tem Deus sim. Nós estamos se revelando. Você percebe a importância? Qual é a única coisa que nós temos? A única coisa que nós temos para saber de tudo isso que eu falei? A Bíblia, que a gente leu, e alguém que contou de geração em geração. Porque nós não sabíamos. Nós não temos como saber que o Egito aconteceu. Que a praga vai ter um efeito da história. O que nós temos? Esse livro é importante. Porque ele conta a história. E ele ungiu. E Deus escolheu que nós soubéssemos, não por presenciar o evento, mas por ter acesso a um livro que conta o que aconteceu. E Ele nos deu o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo estava sempre trabalhando junto, convencendo. Tanto é verdade que Deus diz assim, o meu Espírito não vai agir sempre no homem, porque eles são cabeça dura. Então o Espírito Santo de Deus está sempre agindo, posicionando os atos de Deus e convencendo no coração do homem. Existe Deus. Deus está aí, trabalhando com eles. Então olha só, como é que nós sabemos tudo isso? Pela pregação do Evangelho. Pela palavra de Deus. Pela lei, por um povo que Ele escolheu, que estuda os mandamentos e reproduz as tradições que eles... É interessante como esse povo faz. Eles põem Deus no centro, eles têm uma obrigação de viver Deus entre eles, que eles... A Bíblia fala para eles, meu filho, porque o sábado, porque a ceia, porque a Páscoa, para lembrar que Deus fez um grande livramento. Por todas as gerações fala, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Então o que acontece? Pela nossa fé, pelo nosso testemunho, pela vida de Deus em nós e pelos livros, pela história, pela palavra de Deus e pela tradição do povo, nós estamos passando de fé em fé, nós estamos passando a revelação de que existe um Deus e que Ele pensa e que Ele escolhe. Ele tem uma vontade. E que Ele julga quando o homem resolve continuar desafiando a grandeza e a divindade dEle. É isso que nós vemos. Amém? Está bem assim? Então, qual é a primeira coisa que nós estamos vendo? Que existe um Deus.
Precisa voltar de novo ao nosso coração. E eu quero só fazer alguns pontos. Nós precisamos voltar à base da nossa fé. Hebreus 11:6 fala: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Que Deus existe. Amém. Esse é o ponto número 1. Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, nós estamos fundamentando a nossa fé e o passo inicial é Deus existe. Amém? Se Deus não existe, nós estamos... Amém. Aí teve alguém, acho que foi um dos políticos da Inglaterra, há tempos atrás, que perguntou assim para um dos líderes da igreja: que prova tu pode me dar que Deus existe? E uma das respostas dele foi a nação de Israel. Se a nação de Israel está de pé, contra tudo, contra todos, aquela naçãozinha de nada está de pé, é porque só pode ter um Deus. É um milagre aquela nação estar de pé ainda, de não ter sido esfacelada da terra. Aí você olha assim, sim, mas como é que você prova que Deus existe? Porque tem coisas nesse mundo que mostram o dedo de Deus. Amém? É isso? É o testemunho da nossa fé, os milagres, conta o que Deus fez, que você começa a perceber, Deus existe. Quando Deus teve aquela conversa com Jó, quando Deus teve uma conversa com Jó, o que ele fez? Jó, vamos dar uma volta na criação. Vamos ver o crocodilo. Nós vamos ver o cavalo. Tu já viu o cavalo? O cavalo de batalha, ele é feito para batalha. É uma das coisas mais impressionantes. Você vê filmes de guerra, de batalha, o cavalo não refuga. Ele vai em direção à lança. E Deus estava dizendo, eu criei ele para não ter medo. Olha só o que ele disse. Eu criei o cavalo para não ter medo. Então ele diz, cada vez que você vê um cavalo indo na direção, sabe, foi eu que fiz. A natureza, a criação fala do dedo de Deus. Então nós temos, quando Deus diz, o homem é indesculpável, porque tem várias coisas nesse mundo que provam que Deus existe. Amém. E cada coisa que Deus fizer na minha vida, que você sabe que era impossível ter sido feito, foi um milagre que aconteceu. Eu já estaria, amém, ou de saúde, ou você estava numa encurralada. E aí aconteceu que Deus te livrou. Isso é um testemunho da intervenção de Deus para mostrar para você que Deus existe. Amém? Que seja, que uma coisa que era naturalmente impossível, Deus fez. Só Deus faz milagres. Amém? O poder pertence a Deus, os milagres são de Deus. Então, qualquer coisa que foge à nossa capacidade humana de conceber foi o dedo de Deus. Então, quando você vê uma pessoa como José assumindo o governo de Faraó, do Egito todo, é o dedo de Deus. É impossível um judeuzinho de 17 anos, num canto lá, passar pelos meandros do poder e de maneira sobrenatural ser vendido de um lado, vendido para o outro e parar e mandar no mundo. É impossível. Amém? É impossível acontecer, a não ser que tenha o dedo de Deus. A história está cheia do dedo de Deus na história, mostrando para nós que existe um Deus e que Ele faz coisas ao seu bel prazer para revelar quem Ele é e a natureza dEle. Amém. Já viu o céu? O sol? Então você começa a olhar. E aí o que acontece? Você começa a olhar e o temor de Deus e o coração humilde vai baixando a bola e você vai dizendo, existe um Deus que me sustenta, o ar que eu respiro e tudo, e você se volta e passa a invocar a Deus, a base da tua fé. Quando Deus invade o mundo natural e cria algo, inventa algo, inventa a roda. Quando você anda de carro, foi Deus, é o dedo de Deus nisso aí.
Não, porque o ser humano, Deus tem o dedo dele em tudo que acontece no mundo. Amém. Ao ponto de Paulo, quando escreve na igreja, lá no livro de Atos, ele diz assim, o que ele diz? Nele existimos, nos movemos, ele é tudo, nós vivemos, Deus, amém, está em todo lugar. Tremendo, nosso Deus, amém. Essa cadeira que você está sentado tem o dedo de Deus. Você já parou para pensar? Alguém inventou isso, alguém criou esse material, alguém desenvolveu esse tecido, esse ferro, juntou as coisas, entendeu que se você ligar esses dois materiais, cria certas coisas que é resistente, que você pode ir na lua. Tudo ao nosso redor foi Deus que fez, tem o dedo de Deus, amém? Ninguém pode chegar e dizer, eu fiz. Não, tudo tem o dedo de Deus. É o dedo de Deus invadindo. A Bíblia fala que Deus ungiu Bezaliel, amém, aqueles homens, para construir algo bonito. Então, qualquer coisa de arte bonita tem o dedo de Deus, tem o dedo de Deus. Tudo tem o dedo de Deus, é Deus que nos move, é a vida de Deus em nós, na criação. Amém, você não pode jamais achar que o Criador é inferior à criatura, amém. Tudo de belo, todas as boas dádivas, tudo que é bom vem de Deus, amém. Esse computador que vocês estão digitando aí, tem o dedo de Deus aí, amém? Então, o que acontece? Usa para Deus. Isso aqui, esse corpo tem o dedo de Deus, usa para Deus como o templo do Espírito. Você percebe? Carro, foguete, tudo que aconteceu, a revolução, a industrialização, tudo que aconteceu, tem o dedo de Deus e é para a glória de Deus. Usa para Deus. O homem não tem nada que se gloriar. Não, porque eu fiz isso, eu inventei isso, eu fiz aquilo outro, porque eu faço e aconteço, porque eu consegui isso, eu tenho isso, eu conquistei esse poder, agora eu sou chefe, eu sou diretor, amém, suprarregional de tudo mais. Tem o dedo de Deus nisso. Só Deus pode ter feito isso. Qualquer lugar que o homem se encontre, eu fui promovido para isso, eu sou aquilo, eu fui aquilo outro, eu sou aquilo. Só Deus para fazer isso. E você tem a obrigação de saber que você está ali porque Deus te botou. Então, Ele tem um plano. Usa aquele lugar para Deus e não para ti mesmo. Amém? Isso é o que significa Deus existe. Todos nós devíamos dizer assim, esses governantes, essas pessoas que têm mais recursos, essas pessoas que se acham, assim, tudo Deus tem a mão de Deus. Usa para Deus. Por quê? É porque eles são políticos, ou são ricos, ou têm riqueza, ou são governantes, que eles vão prestar conta diante de Deus? Não, é porque eles estão usando o dom de Deus e o que Deus, e não estão reconhecendo a Deus. Herodes expirou comido de vermes, porque ele não entendeu que a posição dele foi Deus que deu para ele, e ele achou que ele era um Deus. A multidão disse, é a voz de um Deus. E Herodes tinha a oportunidade, pessoal, menos, eu não sou digno de desatar as sandálias, eu sou só um instrumento. Ele diz assim, ele gostou. E aí a Bíblia fala que ele foi comido de vermes. Então, o que está em jogo? Nós não temos nada que nos gloriarmos, senão nele. Tudo veio dele. Amém. Por que Deus dá certos talentos? Por que Deus dá para certas pessoas um monte de dinheiro, um monte de talento, autoridade, poder numa direção? Coloca alguém como rei de uma situação. Por quê? É o dedo de Deus. Para ele usar para os propósitos de Deus. A Bíblia fala que ele levantou Faraó como vaso para mostrar coisas. Deus escolheu levantar Faraó para mostrar para ele quem manda. Amém. Então, o que é importante, que nós falamos de fé, de viver pela fé, de viver pela fé, é necessário, a nossa fé, nós precisamos ter uma certos critérios, certas bases bíblicas. A nossa fé, em primeiro lugar, está montado na realidade de que existe um Deus.
essa primeira avaliação, essa primeira base, nosso tripé da nossa fé, de que existe um Deus, faz você dizer, menos, amém, foi Deus que fez, você gera temor, amém, posiciona o homem por duas coisas. Deus se revela que existe um Deus, e nessa revelação ele revela para nós que nós precisamos dele. Esse é o resumo da história. Que quando o homem se achou que não precisava de Deus, ele teve consequência. E quando ele tinha problema, ele clamou a Deus, Deus veio. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe um Deus, que ele é Deus, e como Deus ele escolhe fazer o que ele quer, e que essa revelação expôs o coração do homem, que diz assim, o orgulho e a soberba de achar que eu faço o que eu quero, que eu sou independente de Deus, começa a se esvaziar, e você diz assim, e o temor de Deus entra no coração de novo, e a reverência, e você acorda de manhã, Senhor, essas são as suas misericórdias que nós não somos consumidos. Você acorda de manhã e diz, Senhor, muito obrigado por mais um dia que Tu me deu para viver. Amém? Esse dia de hoje é um presente de Deus para nós, e nós temos que viver ele com essa consideração. Amém? Porque se Deus quiser, nós não estamos mais aqui. Amém? Ele nos deu. Então, você percebe que essa realidade, a nossa fé, ela começa a ser ajustada. E não é uma fé, eu faço o que eu quero. Deus existe. Amém? Qual é, de todas as manifestações de que Deus existe, qual é a culminação do que Deus existe? O Filho dele veio em carne. Então, pensa bem, tudo o que ele fez até Jesus estava apontando numa direção, dando algumas dicas para nós, revelando que ele era Deus, que ele escolhe coisas, que ele faz o que ele quer, que nosso coração estava sendo exposto para chegar nesse revelação final, onde ele entregou o seu próprio Filho por nós, que é a manifestação maior de Deus no nosso mundo, Jesus Cristo, como nós, carne e osso. Amém? Tremendo isso. Todas as outras manifestações de Deus na terra, tudo que ele disse apontava para Jesus. Tanto é verdade que sem Jesus nada feito, que todo mundo que morreu antes teve a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Eles puderam saber de que no centro de tudo, lembra no Monte da Transfiguração, vem Moisés, vem os profetas, vem Elias e encontra, esse é o meu filho, esse é o... Tudo que vocês fizeram até hoje era o meu coração, mas não era o... Tudo apontava para esse. Esse é o meu filho amado, ele. Você percebe? Você despreza o Velho Testamento? Não, tudo aponta, tudo é Deus em ação, culminando em Jesus Cristo. Qual é a segunda tripé da nossa fé? Primeiro é, Deus existe. Existe um Deus. Ok? E se Ele é Deus por definição, Ele faz o que Ele quer, e Ele é maior que nós, Ele é poderoso. E a presença de um Deus na nossa vida faz com que o nosso coração tenha que se ajustar. Amém? Segunda coisa, tudo isso que a gente está descobrindo de Deus e colocando na nossa fé, vem de Deus invadir o nosso mundo. E aí quando Ele coloca Jesus em cena, o que Ele diz? Deus prova não só que Ele é Deus, mas o seu amor, que Ele é amor. Então, Jesus vem dar um outro tripé, uma outra base da nossa fé, que diz, não só Deus existe, não só Ele faz o que Ele quer, mas Ele é puro amor. Então, a cruz, a vinda de Jesus na terra, é mais uma manifestação do que Deus é, o que Ele pensa, e você começa a... Como você diz, você começa a
criar uma forma de quem Deus é. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o alfa, o ômega, Ele sempre existiu, tudo Ele é capaz de fazer, não há nada impossível, Ele faz o que Ele for, o que Ele quiser. Amém. Mas Ele é puro amor. É mais uma faceta. Então, o que acontece? Graças a Deus, porque Jesus agora veio e tudo o que Ele fez para trás não vale. Não, mantém o temor de Deus no teu coração. Não muda nada, porque o que Deus está fazendo, Ele está compondo a revelação. Amém. Ele está compondo a revelação, Ele está dizendo, Deus existe, jamais. Tanto é verdade que Hebreus 11:6 diz, é necessário para você viver essa vida de fé, crer que Deus existe. Deus existe. Jamais nós podemos achar que Jesus veio para bagunçar o Velho Testamento e dizer agora, Deus é puro amor, esse negócio de temor de Deus, esse negócio de levar Deus a sério, isso não existe, não, isso continua valendo. Não, Deus é Pai, Deus agora é Pai, Deus é amor. Lá em Hebreus fala, Deus é fogo consumidor, ele fala. Então continua valendo, é o mesmo Deus. Sim, é o mesmo Deus. Não tem um Deus do novo, um Deus do velho, é o mesmo Deus, é o alfa, o ômega, o mesmo ontem, hoje, sempre, Ele é o Deus. Então, a única coisa que está acontecendo é que Deus está se revelando a nós. E nós estamos montando a nossa imagem de quem Deus é, e Ele está construindo a nossa fé e culminando em Jesus, agora. Deus existe. E Deus te ama, e Ele prova isso pelo fato, e olha só, Ele prova essa teoria celestial linda na cruz. Algo natural desse mundo, que você não pode negar. A cruz existiu. Então o que acontece? Deus provou o amor, Ele tinha que fazer algo nessa terra para mostrar o amor dele. Ele precisava andar entre nós, morrer entre nós, e agora o que acontece? Agora, quando eu olho para a cruz, ninguém pode questionar o amor de Deus, porque Ele provou esse amor entregando o que era mais precioso por nós. Mas como a nossa fé está baseada nesse Deus invisível? Olhando coisas visíveis, olhando as manifestações de Deus aqui nessa terra. Um Deus invisível que resolveu se mostrar de novo para nós. Pastor, eu não posso firmar a minha fé num objeto natural. Mas Deus, porque Ele é Deus, Ele escolheu salvar o homem pela loucura da pregação da cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aquele que acredita, poder de Deus. Então, onde nós estamos indo? Deus se revelando a nós e esperando que o homem coloque sua fé e acredite e comece a viver para Ele. Então, você responde a Deus. Quando você vê atos de grandeza, você se rende, você treme, você se ajusta, você teme, você ora, você clama, e aí você adora, e aí você diz, e você é tocado por essa realidade, Deus me ama. Amém. Todos os medos e os temores que nós temos do futuro e tudo mais, Ele diz assim, mas Deus é puro amor. E aí você diz, o perfeito amor lança fora todo medo, e aí o que Deus está dizendo? Que eu sou Deus, eu sou poderoso, eu sou sério em relação ao pecado, eu tenho um plano, mas você pode me acessar. Eu sou um pai, e você pode, através da cruz, ter comunhão comigo. O temor de Deus, a reverência, agora começa a ser montada ao ponto de que Deus não só quer revelar que Ele existe, mas Ele quer que você ande com Ele. Amém? Ele quer dividir com você a oportunidade de ter comunhão com Ele, andar na presença dEle. Amém? Que bênção! Amém. Mas você vê a sequência. E a nossa fé no amor de Deus jamais pode tirar o fato de que Deus existe e Ele faz o que Ele quer. Porque o amor dEle na terra se manifesta, vai ser manifestado na sua vontade. E a sua vontade, muitas vezes, Ele vai dizer, faz isso, e você diz, eu não gostei. Não, mas Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Amém? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o terceiro tripé? Amém?
Deus existe, Deus te ama e deu prova, Ele é puro amor. Deus é galardoador dos que o buscam. É uma escolha que Ele fez. Você quer o que Ele tem, você tem que seguir a Ele. Isso é isso. Então o que acontece? Deus existe, Deus me ama, pastor, mas eu sei que Deus me ama. Sim, mas Ele só vai te abençoar e repartir o que Ele tem se você seguir a Ele e seguir a Ele. Esse é o que Deus é. Toda a história da humanidade se mostra para isso, porque o que acontece? Deus está se revelando e está expondo o coração do homem. Então, o que acontece? Deus, na sua perfeição, está se revelando, o homem está ficando com temor de Deus, está ficando feliz, está agradecido e está feliz porque ele ama, só que o amor se revela em seguir e cumprir os seus mandamentos. Esse é onde ele quer chegar, onde agora não mais Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E agora eu vivo na força de Deus, Cristo em nós, na força do Espírito. Olha o processo de transformação. Então, cada dia que você se depara com alguma situação, você tem que encarar essa situação pela fé. Ou seja, não esquece nessa situação que Deus existe e Ele é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quer. Não esquece que Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus. Não esquece que Ele te ama e não esquece que se você seguir exatamente o que Ele te disser, você vai ser vitorioso. Todo o nosso dia, a nossa vida tem que ser vivida nessa. Isso é viver pela fé. Não esquece que Ele é Deus. Tenha temor de Deus no teu coração. Não faz o que você quer. Não só faremos isso ou aquilo. Não, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Temor de Deus, honra, reverência, e que se você fizer algo que Deus não quer, o pecado entra no coração, te separa de Deus e tudo vai por água abaixo. O que é viver pela fé? Deus existe, Deus me ama e deu prova isso, eu não preciso questionar. E que se eu seguir a Deus nessa situação e entender o que Cristo está me conduzindo a fazer, o coração de Deus, eu vou ser vencedor. E essa é a fé que vence o mundo, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Grande Deus que nós temos. E eu queria ler, eu citei alguns textos, mas eu queria ler 1 João, para a gente ir concluindo. Deus é amor, pastor. Tem que ser tolerante. Sim, mas Ele é Senhor e Deus e fogo consumidor. Clemente, longânimo, assaz benigno, mas que não inocente o culpado. E é exatamente porque Ele não inocente o culpado e Ele não cobre o pecado que Ele deu uma oportunidade para você, através do sangue. Amém? Bênção. O pecado faz separação entre Deus e o que é o pecado. Eu vou viver do jeito que eu quero, pastor. Não, não vai. Se você disser, eu vou viver do jeito que eu quero, você tem que tirar a palavra viver. Eu vou fazer qualquer coisa, menos viver. Vida só tem no Filho. Você não está vivendo. Está fazendo alguma outra coisa. Vida só existe no Filho. Então, 1 João 4. Antes, você tinha uma coisa, Deus existe, Ele está lá no céu. Ele invade a terra, Ele é uma bênção, Ele tem uma certa distância, temor de Deus. Mas no plano de Deus, tinha que se aproximar de nós, em Jesus. Então, o centro dos propósitos de Deus é Jesus Cristo. É a manifestação de Jesus entre nós. E aí, 1 João 4 fala assim, no versículo anterior, diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus. E aí diz assim, porque Deus é amor. Ok? Versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então nós dizemos que Deus me ama, Deus é puro amor. Como se manifesta o amor? Ele deu a Jesus para que você viva por meio dele.
Vida está nele. Se você seguir a ele, honrar ele e se colocar debaixo do senhorio dele, você tem vida. Amém? Duas coisas ele diz. Esse é o amor de Deus, da maneira como ele se manifestou. Ele entregou Jesus e nos deu esse exemplo, porque se você seguir a ele, você vai andar em vida. Ele está dando a oportunidade. Vida só existe em Cristo Jesus. Ele nos deu de presente a vida dele. E o versículo 10 diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus por nós, pela humanidade, ele se manifesta de duas maneiras. Primeiro, ele enviou Jesus para lidar com o pecado. Ok? Versículo 10. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Pecado é sério, sempre lida com ele. Então, olha o que acontece. O amor de Deus, da maneira como ele fez de ter entregado Jesus por nós, tem esses dois efeitos. Nós temos um advogado agora, nós temos a chance de que se a gente pecar, nós temos perdão. Graças a Deus. Continua tendo o temor de Deus. Porque se nós pecarmos, nós estamos separados de Deus. Continua com o temor de Deus, mas agrega o amor de Deus que diz, em Jesus existe perdão. Amém? Jamais ache que agora em Jesus eu posso pecar. Não. Amém. Porque o pecado continua sendo danoso. Mas agora nós temos solução. E aí ele diz assim, e o amor de Deus tem esse outro aspecto. Ele só te posiciona diante de Deus, resolve o problema do pecado. E agora ele te dá Jesus para que você viva por meio dele. Então, você agora não vive mais, mas Cristo vive em você. Gálatas 2, que é o texto que nós vamos indo encerrando. Estou crucificado com Cristo. Uma troca, nós estamos vivendo a vida de Deus. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, olha o que acontece. O que é viver pela fé? O que é viver pela fé? Você pode crer no teu time, você pode crer num jogador, você pode crer em um monte de coisa. Biblicamente, viver pela fé, você crê em Deus e você vive pela fé, porque você crê em Deus, que Deus existe, você vive agora por meio de Jesus. Essa é a única maneira, fazendo Jesus o centro da tua vida. É interessante quando aquele coxo aleijado estava na porta pedindo esmola, dizia assim, dá uma esmola, dá uma esmola, dá uma esmola, depois do Pentecostes. Pedro diz assim, eu não tenho prata nem ouro. Quantas vezes Jesus deve ter passado por aquela porta e encontrado aquele coxo? Você imagina? E os discípulos também estavam. E deram moeda para ele. E não curaram ele. Quantas vezes? Você imagina quantas vezes estava na porta do templo. Jesus passou por aquele lugar várias vezes. Ok? Várias vezes. E ele não foi curado nessas vezes. E ele ganhou a oferta. Uma moeda. O que acontece? Você pode perceber essa cena e dizer, 3 anos de ministério, entrando no templo, saindo, vindo tudo. Quando aquele homem vê os discípulos, uma moeda de novo, né? Aquela moedinha de sempre. Sabe aquelas pessoas que estão no mesmo lugar sempre, você passa ali, aquela moedinha de sempre, já conhece, você já conhece quem é a pessoa. Aquela moedinha de sempre. Aí Pedro diz assim, hoje é diferente. O Espírito Santo desceu sobre nós. Jesus deu um plano, porque ele diz assim, ele não fez muitas coisas entre nós, porque ele queria que a igreja fizesse. Então agora ele deu o nome, eu não tenho dinheiro, eu tenho o nome, e nome dele, levanta e anda.
na autoridade. Jesus podia ter feito isso, mas Ele quer que nós vivamos por meio dEle nessa hora. Amém? Só que aí as pessoas começaram a questionar, quem é esse cara? Ele é, não é? Ele é coxo? Não é coxo? E aí, Pedro diz assim, olha o que Pedro diz. Está falando de Jesus, o autor da vida. Não olha para nós como se pelos nossos próprios olhos nós tivéssemos feito ele andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele começa a citar a história. O Deus de nossos pais glorificou a Jesus. Olha como a história e o governo de Deus e a ordem. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse Deus que tem um plano na história, ele apontou para Jesus, ele glorificou Jesus. A quem vós traístes. E negastes perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse o homicida. Mataste o autor da vida. Você matou o autor da vida. Ele é a razão da nossa vida que Deus nos deu. Você matou a Jesus. Nele aprova Deus que a vida estava nele, a vida está em Jesus. Então, o que acontece? A vida está em Jesus, não está em lugar nenhum. Se você quiser vida, você tem que estar perto de Jesus e seguir a Jesus. E ele diz, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunha. Olha o que ele diz, pela fé em um nome desse Jesus, é que esse mesmo nome foi o nome de Jesus que fortaleceu, não foi eles. O nome de Jesus representa o governo de Jesus. Ele é como se fosse uma procuração. E nós precisamos, quanto mais nós entendemos que é Cristo que é o Senhor, e quando Ele for honrado, então o que você faz? Você faz em nome dEle, não o que você decidiu fazer, é o governo de Cristo. Amém? Olha o que ele diz. O nome de Jesus fortaleceu a esse homem, que agora veio de se conhecer. Sim, aí ele diz, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, olha o que está dizendo. É uma fé que vem por meio de Jesus. Não é uma fé que vem por falar qualquer coisa, é por falar o que Jesus está falando. Então, a minha palavra para os irmãos nessa manhã é para ajustar a centralidade de Cristo na nossa fé. Não é o que eu leio e eu sinto. Começa com o senhorio de Cristo. Você precisa saber se é isso que Jesus está fazendo ali. Amém? Não é porque eu quero botar essa palavra nesse contexto. Quando Paulo fala em Romanos, por isso, o resumo ele diz, a fé vem por ouvir a pregação, a palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo. A palavra ungida por Deus, a palavra que amém, o verbo de Deus sob o comando e o senhorio de Cristo, porque Ele que está edificando a igreja. Amém. Não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo. O que nós começamos a ver? Que o espírito do anticristo diz que todos os caminhos levam a Deus. Não, só Cristo leva a Deus. Mas eu posso fazer qualquer coisa, eu posso usar textos bíblicos para chegar a Deus. Não, você tem que estar debaixo do senhorio de Cristo, saber se Ele está, amém, falando isso. Tremendo, amém. E Ele é galardoador daqueles que decidem exercitar essa fé em Deus e entender o coração de Deus, de invadir o coração do homem, de dar esse livro, de dar à igreja local, o governo de Deus, o comando de Deus. Então, o que nós estamos crendo? Tudo que vier do comando do cabeça da igreja, eu digo sim. Amém. Qualquer coisa que vier da imaginação das pessoas, eu dou um pé atrás. Mesmo que possa até ser citação bíblica. Amém.
Quantas citações bíblicas? O diabo usou. Está escrito. Jesus disse, o cabeça aplicou o versículo. Ele é o verbo de Deus. Amém. E para a gente concluir, a Bíblia fala, e a vida estava no Filho, e a vida se manifestou, e a vida eterna que nós temos visto e testemunhado e tocado. Então nós estamos vendo que fé vem por meio de Jesus, fé vem por ouvir a palavra de Jesus, a vida está em Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, ele é o mediador entre Deus, não precisa ter Jesus no meio dessa história, por meio dele. Olha como você está vendo. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé em Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu tenho vida, aquele que me segue tem vida. E aí eu queria que os irmãos pensassem nesse aspecto do galardoador. Tem galardão aqui e galardão lá, para a eternidade. Tem vida aqui e tem vida abundante. Vida abundante é uma vida eterna que não tem fim. Amém. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. O grande bênção que Deus vem nos dar é a vida eterna. Nós não vamos mais morrer por causa do pecado. A vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos reduzindo a vida em abundância a uma vida farta aqui na terra. Amém. Deus está nos apontando e nos dando a bênção de ter vida por resto da vida, eterna idade. Amém. Que uma vida, amém, será nele a jogar uma fonte para a vida eterna. Vida que não tem fim, a vida de Deus em nós. Amém. E nós estamos reduzindo ao galardão e a recompensa só aqui nessa terra. Então, olha o que Jesus disse. Ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, por amor de mim e do evangelho, do reino, do que eu trago, que não receba no presente 100 vezes mais em casa, família, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Ele está dizendo que tem uma coisa muito superior nessa idade. Tem a vida eterna, é uma bênção. Amém? Nós precisamos voltar a valorizar que nós temos vida em Cristo Jesus, a vida eterna. Amém? Então, para a gente concluir, cada dia que Deus nos dá é um presente de Deus para a gente escolher Ele. Pensa da seguinte maneira. O dia não é um problema. O dia não é complicado. Deus nos deu o dom da vida e a oportunidade para, nesse dia, exercitar a nossa fé e escolher Ele. Porque isso conta em vida agora e vida para o resto da vida. Por que você quer vida longa e próspera nessa terra? Porque você vai ter mais dias para viver para Ele. É o que Paulo diz. Você imagina? Ensina-me a contar os dias. Cada dia que você vive para Deus pela fé em Cristo, honrando a Deus, fazendo escolhas, você está sendo galardoado. É uma das características. É impossível, de Deus não se zomba. Tudo que o homem fizer para Deus, ele vai colher. Então, é um aspecto que nós não estamos percebendo. Nós devíamos olhar o dia e as dificuldades não como um problema, mas um presente de Deus, que nós vamos poder exercitar a nossa fé agora de maneira diferente. Então, eu proponho para os irmãos, nessa semana, a olhar os desafios que você tem, que são oportunidades de ver Deus se manifestar diferente na tua vida. É um aspecto de Deus. E a tua fé em Deus
Fé no amor de Deus. Fé em Cristo Jesus. E as tuas escolhas de ser um cristão, um discípulo de Cristo, em cada situação, está compondo para a vida nessa terra e vida eterna.